Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Em 1987, o Instituto Cajamar, que foi estabelecido ali para formação política, ligado ao movimento sindical, organizou um seminário que tratava, em razão dos 70 anos da Revolução Bolchevique. Foi em 17, então em 87, eles fizeram os 70 anos, a comemoração dos 70 anos, mas discutiram a situação brasileira. Então estava lá o velho comunista Apolônio de Carvalho, Gorender, com uma base teórica, Paul Singer, que aliás a introdução naquela série Economistas, a introdução ao livro, ao livro dedicado à obra da Rosa Luxemburg, tem introdução do Paul Singer. E é extraordinária a introdução, extraordinária. O Vladimir Pomar, né? E Clara Scharf, viúva de Marighella, Luiz Carlos Prestes, o Marco Aurélio Garcia, que depois, quando o Lula foi presidente, ele participou do governo, faleceu já o Marco Aurélio Garcia. E depois do último dia, o Prestes falou, o Marco Aurélio Garcia falou, aí o Lula fez um discurso em que ele vai em duas direções. Em alguns momentos, ele enfatiza a ideia da prática operária, mas em outros momentos ele enfatiza a necessidade da teoria, do conhecimento teórico, chamada teoria do movimento operário, da luta dos trabalhadores, né? O conjunto de teorias, principalmente aqueles formulados nos séculos XIX e XX. Esse discurso do Lula, ele é inteiramente à parte de tudo o que ele falou em outros eventos, até porque, embora com muitos improvisos, né, o discurso tem uma linha, e ali você encontra, quem se interessa pelo assunto, encontra claramente as ideias de Lenin no discurso. Claramente. Ou seja, quem elaborou aquele discurso conhecia consideravelmente, principalmente ali, esquerdismo, doença infantil do comunismo, também um passo em frente, dois atrás, né? Que é uma obra rápida, mas breve, mas formidável. Estado e Revolução, o que fazer. Você tem diversas ideias do Lenin presentes naquele discurso que tratava, basicamente, naquilo que foi abordado, da elevação de consciência de classe, da classe trabalhadora, organização política de massas, desafio de construção do socialismo no Brasil. E o Lula, que enfatiza no discurso que ele tem muito menos teoria que os outros, que ele não se orgulha disso, mas que a prática é fundamental, e aí ele faz uma exaltação ao PT. O PT era um partido jovem, então, e ele dizendo que o PT tinha exatamente essa qualidade que ele enxergava de unir teoria e prática. Pois bem, alguns improvisos em que ele elogia muito o Vicentinho, o trabalho do Vicentinho lá na fábrica e tal, na condução de greves, no respeito, muitas vezes contrariando a posição do Vicentinho, respeito à posição dos trabalhadores, que eram majoritários, discordavam do Vicentinho, então prevalecia a posição dos trabalhadores e não da liderança. Este ano,
2025, 8 de janeiro, Lula fez um discurso. A imprensa e uma parte considerável da esquerda, e claro, a oposição, que aproveitou aquela prosa esquisita sobre amantes da democracia para ir para cima do Lula e tal, e a esquerda marcusiana e, portanto, antirrevolucionária, contra-revolucionária, antimarxista, tem o saber muitas vezes, também ficou preocupada com isso. Mas o mais importante naquele discurso, mais do que essa tirada infeliz, foi um momento, uma declaração do Lula, que teve ali o tom de xiste, né? De uma ironia. Você sabe que o Freud estudou os xistes, e ele falava que muitas vezes o xiste é um mecanismo para você dizer, como se estivesse brincando, como se fosse uma pilhéria, uma descontração, aquilo que você, de fato, quer dizer. E muitas vezes esse processo não é consciente, mas está lá no xiste o que você pensa. Ou que, 2000 anos antes do Freud, com muito mais sabedoria do que Freud, Jesus Cristo dizia: a boca fala do que o coração está cheio. Ele faz uma exaltação à democracia burguesa, dizendo que só... Ele não se refere a... Ele não usa essa adjetivação, né, burguesa, mas ele fala da democracia como a única maneira, o único sistema que faz com que um operário chegue à presidência, chegue ao comando da República, ou, em alguns casos, a chefia de governo, em países com monarquia constitucional, parlamentar, etc. E diz que ele pegou ali fotos da Revolução Soviética, da Revolução Bolchevique, essa mesma que foi motivo daquela reunião em 87, ele fala que esse processo nas fotografias lhe pareceu estranho, porque ele não via operários naquelas fotografias. Fala também da Revolução Cubana e diz que também nas fotos da Revolução Cubana, nas fotografias do final de 58, primeiros dias de 59, a Revolução no primeiro dia de 59, ele não vê operários nas fotografias. Parece um xiste. Mas aí ele diz que só pela democracia um operário pode chegar ao poder. Isso tem muito a ver com a ideia de que o importante é que um operário tenha chegado ao poder. E não é, isso é irrelevante. O Lech Wałęsa era um operário, trabalhou nos estaleiros de Gdansk, dirigiu Solidariedade, chegou à presidência da Polônia. E foi, em muitos aspectos, um político reacionário do ponto de vista de defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque o que a teoria, aquela mencionada de passagem, defende, não é que um operário ou que um grupinho de operários chegou ao poder, mas que a classe operária chegou ao poder, como classe, com a sua consciência de classe. Além do erro histórico da observação, né? A Revolução Soviética só foi possível, só durou 74 anos, porque havia os operários. Porque os operários prevaleciam e predominavam nos primeiros anos. Senão, não duraria
talvez 7 meses, com o cerco das potências imperiais, com a guerra civil. Só em 21 o regime de guerra termina. Não teria durado sem a consciência dos trabalhadores, o seu esforço, a sua luta, com armas e sem armas, para defenderem a revolução. Isso começa a se degradar com Khrushchev, lá na frente, muito depois, década de 50. E depois há um reinício de degradação aí definitiva no governo Gorbachev. A Revolução Cubana, ao contrário do que o Debré tentou sugerir, foquismo, não era um grupo de guerrilheiros que de repente vai para Sierra Maestra, vence os ataques das forças de Batista, desce, toma cidades e faz a revolução. Não. Havia um apoio, uma base no movimento operário, no movimento estudantil. Foi uma revolução popular. Então, o Xiste, o que ele traz, sobretudo, é essa defesa do que está aí. Olha, isso que temos aqui é o que há, porque é o que permite que um operário se torne presidente. Nas fotos das revoluções, eu não vi operários. Ora, eles fizeram essas revoluções. A soviética, então, de cabo a rabo. Por isso, soviética, né, dos sovietes, de operários, camponeses e soldados, que foram, claro, fundamentais, soldados que aderiram à revolução. Então, o erro histórico, ele é importante na medida em que ele expressa a ideia de que a democracia burguesa é a que permite a ascensão. Sim, ela pode permitir a ascensão de um operário, mas não da classe operária. Senão não seria a democracia burguesa que é. Porque ela é apenas uma das, há várias, inclusive o fascismo, uma das expressões políticas desta ordem econômica, que estabelece a exploração, que estabelece o roubo daquilo que é produzido e a alienação dos trabalhadores daquilo que ele produziu. Ele é alienado da sua própria produção. Bom, isso se reflete muito nas políticas em diversas direções, inclusive na política externa. Está aí o BRICS. O BRICS, ele é muito diferente da União Soviética, eu me refiro à União Soviética, porque ali havia um confronto de dois sistemas. O sistema capitalista, encabeçado, esse sistema, pelos Estados Unidos, verticalmente, e o sistema socialista, encabeçado e dirigido também verticalmente pela União Soviética. E havia os não alinhados, que estavam sim alinhados a um lado ao outro, com exceção da Iugoslávia, mas que aqueles, por exemplo, que eram não alinhados, mas tendiam a apoiar e a serem apoiados pela União Soviética e a apoiarem a União Soviética. Como aqueles que apoiavam as posições dos Estados Unidos e eram apoiados pelos Estados Unidos. Mas eram não alinhados. Porém, eles tinham, no caso das novas repúblicas africanas, pós-independência, havia uma luta anti-imperialista, que foi, em muitos casos, massacrada, com assassinato de lideranças. Assassinato pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pela França, pela Alemanha, por Portugal. Muitas lideranças assassinadas. Mesmo depois do fim do processo colonial oficial. Mas havia dois sistemas. Estavam colocados dois sistemas. Hoje não.
O BRICS não é um sistema de governo, não é a organização que defende uma ideologia, uma ordem econômica específica, uma ordem política idealizada. Não, 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 não. Por isso, lá estão o Irã, agora a Nigéria, agora Cuba. Então, países muito diferentes, Emirados Árabes, alguns até com diferenças entre si, aliás, inclusive entre os fundadores, caso de Índia e China, há diferenças consideráveis. Então, não há dúvida que o BRICS apresenta é a ideia de um mundo, ou parte do mundo, livre do imperialismo, livre da dominação imperial, dos controles arbitrários, das sanções assassinas, criminosas. E, claro, da possibilidade, pelo ponto atingido pela economia chinesa, isso é possível, e também pelo crescimento extraordinário da economia indiana, e pela relevância política de Brasil, África do Sul e Rússia, no caso da Rússia, relevância política e militar, e pela relevância na produção de energia que tem os novos parceiros do BRICS, inclusive ontem a Nigéria oficialmente passou a ser, é uma espécie de integrante parceiro, mas ao longo do tempo vai ganhando a mesma condição dos fundadores. A Nigéria, que é grande produtora de petróleo. Tem um governo que tem sido um problema para os governos revolucionários na África. Isso é verdade. Mas é um país importante. E esse é o ponto. Não há imposições. Vocês têm de fazer assim, assado. Olha, Irã não pode ter mais um regime cujo líder supremo é um ayatollah. Nada disso. Cada um constrói a sua história, cada um tem seus valores, sua cultura, cada população tem suas posições políticas, ideológicas. A questão é a formação de um bloco capaz de não estar sujeito ao imperialismo. E aí entra a questão da desdolarização, que não é deixar de usar o dólar, mas usar uma moeda que pode ser uma moeda comum, pode ser uma cesta de moedas dos países do BRICS, mas para transações comerciais e financeiras. Não significa moeda corrente nos países. Cada um seguirá com sua moeda. Mas substituindo o dólar. E claro, aí é uma decisão de cada país, Rússia e China estão fazendo isso, substituindo reservas em dólar por ouro. Exatamente para que suas reservas não fiquem sujeitas a roubos. E não é só a Rússia que teve 300 bilhões de dólares roubados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Afeganistão, o pobre Afeganistão, o povo pobre do Afeganistão foi roubado. Não é congelamento de reservas, é apropriação de reservas. Isso é roubo. Se você não tem reservas em dólar, não há como fazer isso. E claro, se você comercializa e faz transações financeiras numa outra moeda, você fica livre de grande parte das sanções aplicáveis pelos Estados Unidos. A Europa só bate palminhas e segue. E acompanhou, então se acovarda. Como no caso de Cuba, que ela se acovarda e tem medo de sofrer sanções dos Estados Unidos e ajuda os Estados Unidos
a condenarem Cuba à fome. O que foi feito, aliás, na pandemia, né? Navios com máscaras, com respiradores, não puderam atracar em Cuba. Isso é assassinato, né? Isso é crime contra a humanidade. Mas não só os Estados Unidos. A União dos Estados vassalos da Europa contribui covardemente, muitas vezes até a contragosto no caso de alguns países. Mas se acovardam esses países. Então, o Brasil está presidindo o BRICS este ano. E o Trump já havia dito, e a visão do Trump é corretíssima. Ele falou, olha, se os Estados Unidos perdem a hegemonia monetária, isso significará para os Estados Unidos o mesmo que significaria uma derrota militar numa guerra mundial. Isso foi dito pelo Trump. Não é histrionismo, porque ele usa muito o histrionismo, né, como maneira de impor-se, de tentar ser convincente, é histriônico. É também exagerado. Mas nesse caso, não. Agora, ele até falou, não, eles não vão conseguir fazer isso. Mas disse, o BRICS quer dar a volta nos Estados Unidos. E se eles atentarem contra os interesses dos Estados Unidos, eles não ficarão felizes. Aquela ameaça, que não é especificada, mas ele está falando de ações comerciais e econômicas, né? Até porque ele está mexendo com gente muito grande para sair fazendo ameaça militar. Não é o Panamá, não é a Groenlândia, ou seja, a Dinamarca. Mas o Brasil mereceu do Trump a declaração de desprezo. Não precisamos do Brasil para nada. Aí ele emenda com o mundo precisa dos Estados Unidos. Todo mundo precisa de nós. Mas no caso específico do Brasil, a repórter da Globo pergunta, eu acho que é Raquel Krahenbull, se não me engano, pergunta das relações com o Brasil. Ele falou, estão excelentes. Nós não precisamos deles. Eles é que precisam de nós. É uma bobagem. E o caso específico da desdolarização mostra isso. Porque o Brasil é peça-chave para que essa coisa ande este ano ou seja adiada. E adiamentos serão perigosos nesse assunto. Mas o Brasil está dando sinais de que quer levar o assunto na flauta. Atravessar o ano em que ele preside o BRICS, na base do depois a gente conversa. Não queremos atritos nem com os Estados Unidos, nem com a China. Não se trata de querer atrito, mas de assumir posições. O Trump fez o diagnóstico correto. A perda da hegemonia monetária no comércio mundial e nas transações financeiras globais, esta perda significaria para os Estados Unidos a mesma coisa que uma derrota militar em uma guerra mundial. Principalmente para um país que hoje tem um déficit, uma dívida, que se aproxima de 36 trilhões de dólares. Mas que consegue funcionar. Por quê? Porque ele é o soberano emissor da moeda do mundo. Haveria um impacto, inclusive, para a administração da dívida
Um impacto pesadíssimo. Ele sabe disso. E foi correta a sua observação, foi correto o seu diagnóstico. É hora do Brasil mostrar, não, você precisa sim. Aliás, a minha posição é relevante com relação à desdolarização. Ou atravessaremos o ano dizendo, não queremos atrito, vamos conversar sobre isso depois. O Brasil quer fazer comércio e ter relações pacíficas com todo mundo. Sim, só que essa idealização não é realista. O mundo hoje exige posições, principalmente de um país relevante como o Brasil, que é importante sim. Não precisamos dele, é lorota, é basófia, é papo furado. Agora, só um parênteses. O que diriam os liberais de jardim de infância se qualquer outro governante anunciasse uma política radicalmente protecionista, declaradamente protecionista, e ao mesmo tempo dissesse, como disse o Trump lá na Suíça, não, vou para cima do Banco Central. Eles têm de reduzir aquela taxa de juros. O que diriam fosse outro? Intervencionista, não entende a importância da autonomia do Banco Central e quer fazer política protecionista, coisa obsoleta. Não, estão todos batendo palminhas. O Trump falou, palmas. Porque as coisas são complexas. E a complexidade é incompreensível para o liberalismo de jardim da infância. E complexidade é o que o Brasil terá de enfrentar daqui para frente. E tomar decisões firmes. E sem tergiversar, sem usar eufemismos. Isso é soberania, meu caro Ronald Gimenez.